Vou mostrar como fazer isso em apenas alguns minutos. Cultivar ótimas colheitas tem muito a ver com o tempo. Por exemplo, estas saladas que estou regando aqui foram semeadas em um momento muito preciso, próximo ao equinócio de outono, e essa é uma maneira de você ter plantas de um tamanho decente antes do inverno, mas não muito grandes. E então elas sobrevivem durante todo o inverno e te dão colheitas regulares por um longo período. E no meu diário que acabei de escrever, eu explico tudo isso. Ao máximo grau realmente, e ainda de uma maneira muito simples e clara. Porque uma vez que você destila os detalhes desnecessários e descobre esses tempos-chave, muitas outras coisas se tornam mais rápidas e simples. Por exemplo, aqui estou colhendo alhos porros semeados em múltiplos. Então este é um método que já existe há algum tempo. Eu o aprimorei e o espalhei, na verdade, fazendo bastante culturas. Os alhos poró, por exemplo, eu semeio 3 ou 4 sementes em um módulo na primavera, e isso requer a mesma quantidade de composto, o mesmo espaço de estufa, o mesmo esforço, e você tem mais colheita de uma área menor. Esses alhos poró têm produzido bastante por um bom tempo. Então eu quero mostrar e explicar em meu diário essa abordagem muito simples. Lá de tratar o solo que é tão direto realmente, é quase inacreditável, pode isso realmente ser verdade. É sem escavação e sem escavação, você deixa o solo intocado para cultivar ótimas colheitas para você com muito poucas ervas daninhas. E no clima em que estou cultivando em clima atlântico temperado, o composto é a melhor cobertura para fazer isso. Então, o solo nunca é perturbado de forma alguma, mas é alimentado. Não se trata de alimentar as colheitas, é sobre alimentar o solo. E o alimento do solo que eu uso é esse composto que estou espalhando aqui. É um composto caseiro que tem 8 meses de idade. É um dos melhores compostos que já fiz. Meu composto nem sempre é tão brilhante. Mas eu também mencionei no diário algumas dicas para fazer composto, e a grande coisa sobre um bom composto é que ele retém alimentos. Então não é um fertilizante no sentido talvez mais comumente usado da palavra. É um alimento para o solo que permite que você, por exemplo, tenha uma segunda colheita. Como esta chicória que foi cultivada após as ervilhas, também não foi muito regada porque o composto ajuda o solo a reter umidade, e isso significa que você pode fazer uma segunda colheita muito facilmente. E também tem menos ervas daninhas, então aqui estou eu capinando, por exemplo. E a capina é uma coisa muito superficial e fácil de fazer, apenas passando pelo composto superficial para cutucar as ervas daninhas quase antes de você vê-las. E muito disso é sobre o tempo, então novamente isso entra no que eu explico no diário, é sobre os tempos de coisas simples, como capinar, ajuda você a controlar as ervas daninhas muito mais. Aqui está outro exemplo de menos ervas daninhas. Crescendo este rabanete foi semeado entre alfaces que estavam colhendo em meados de setembro. Essa é uma boa época para semear rabanete de outono. E não capinamos esses rabanetes de forma alguma. Eles apenas surgiram porque o solo sem escavação tem muito poucas sementes de ervas daninhas restantes para germinar no outono. É realmente fácil fazer uma colheita de captura, como esses rabanetes têm sido. E eles têm colhido pesadamente. Esta é a terceira escolha desta cama de rabanete. E foi uma das colheitas mais fáceis que já cultivei. E olha a qualidade. Raízes realmente bonitas, graças ao solo estar em muito boas condições. Muito boa estrutura também. O intrigante de não cavar é que às vezes se pode caminhar sobre o canteiro. Muito disso é você, contrariamente eu sei ao que é normalmente explicado. Mas não cavar significa que você não quebrou a estrutura com uma pá de 4 cursos, ou rotavator. Então às vezes é bom pisar nela apenas para quebrar os torrões, neste caso do composto de superfície. E então com o revestimento de composto, ou se você estiver em um clima mais seco, você poderia usar uma cobertura menos decomposta. Eu gosto de composto porque ele não incentiva lesmas, então, por exemplo, essas couves de Bruxelas estão limpas de lesmas, que de outra forma podem ser uma praga, e elas cresceram muito constantemente durante toda a temporada. Foram semeadas em maio, plantadas em junho e estou colhendo-as agora em novembro. Esta é, na verdade, uma primeira colheita aqui, uma quantidade decente. E essas couves de Bruxelas vão durar muito tempo, porque o composto está ajudando o solo não perturbado, a reter os nutrientes. O composto não lixivia seus nutrientes, não é como fertilizante. Então olhe para estas cenouras, outra segunda safra após o espinafre.
Esta cama teve uma safra muito pesada de espinafre na primavera, e simplesmente semeamos algumas cenouras no meio de junho após limpar o espinafre, e esta foi a colheita novamente com muito poucas ervas daninhas. Então, meu diário, estou procurando explicar tudo isso. Maravilhosa maneira simples de cultivar para você, dando-lhe os tempos, o esboço, a estrutura. É uma abordagem não complicada, eu te levo passo a passo, semana a semana, à orientação regular e espero que você goste de usar este livro para ter grandes colheitas.